Olá, me chamo Luiz Henrique Pio de Souza, sou estudante do 4º semestre do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do campus UFC Crateús. Este projeto faz parte do NIP, Núcleo Integrado de Pesquisa Interdisciplinar, com o tema Deficiências de cunho interpretativo como reflexo de reprovação nas disciplinas do 1º semestre dos cursos de nível superior. Conta como orientadora doutora Janaína Lopes Leitinho, coautores Maria das Graças Alves Carvalho, Francisco Emerson Ferreira de Macedo e a doutora Luísa Gardênia Alves Tomé Farias. O ENAD é uma importante ferramenta avaliativa que tenta mensurar o aprendizado adquirido pelos discentes ao longo da graduação, de acordo com os conteúdos que foram programados pelas diretrizes curriculares nacionais de cada curso, em relação ao desempenho de habilidades e competências adquiridas pelos mesmos. Ele é um parâmetro sobre o nível de atualização do ensino a nível do Brasil e também a nível mundial, sobre o conhecimento adquirido pelos estudantes. Aplicado desde 2004, ele avalia a qualidade do ensino em cursos e instituições e também é um importante insumo para calcular o rendimento acadêmico do ensino, pois quanto melhor for o rendimento que o aluno obtiver na prova do ENAD, mais bem vista, mais bem colocada será a sua instituição e o seu curso, onde será possível receber também maiores investimentos como prêmio. A prova é colocada com 40 questões, sendo 10 questões de conhecimentos gerais. Desses conhecimentos gerais, são 2 questões discursivas e 8 de múltipla escolha. Possui também 30 questões de conhecimento específico, sendo 3 discursivas e 27 de múltipla escolha, com notas que variam de 1 até 5, sendo 1 e 2 as mais baixas, 3 intermediária, que fica no meio, 4 e 5 as mais altas. Ou seja, considerado um bom rendimento para o discente, a instituição e o seu curso. O método avaliativo de cada ano é de acordo com o ciclo avaliativo. É obrigatório para todos os alunos que estejam concluindo a graduação em que o seu curso seja contemplado naquele ciclo avaliativo, pois é o ciclo avaliativo que vai determinar a área de atuação e os seus cursos que estão vinculados. O objetivo deste trabalho é analisar as deficiências textuais de cunho interpretativo e também entender as motivações em relação à dificuldade de fixação destes conteúdos. A metodologia aplicada foi passar um questionário de forma física e virtual pelo campus da UFC em Crateús, aplicado aos 5 cursos: Engenharias de Minas, Civil e Ambiental e Sanitária, além dos cursos de Ciência da Computação e, por último, Sistemas de Informação, os 5 cursos presentes no campus. Esse questionário foi separado em 3 partes. Uma autoavaliação, onde os discentes avaliavam como estavam os seus pensamentos sobre a faculdade. Uma análise também sobre o rendimento acadêmico deles, sobre o seu histórico de reprovações, de dúvidas e também de matérias feitas. E também perguntas sobre a capacidade interpretativa de questões deles, onde foram retiradas 3 questões da prova de conhecimentos gerais do ENAD do ano de 2021, onde essas 3 questões eram baseadas na interpretação, em níveis cognitivos de aprendizagem diferentes e graduais, onde tinha o básico, que era a capacidade de memorizar e lembrar informações. O segundo, o intermediário, que compõe mais da metade das questões da prova do ENAD, onde diz respeito a interpretar as questões, em poder de interpretação. E o terceiro, que é o avançado,
onde este mede a possibilidade, a capacidade do aluno de propor uma solução ou um método de intervenção para aquele problema, uma solução para aquela questão. Esse questionário, contendo esses 3 métodos avaliativos, ficou um tanto grande. E na hora de ser executado, houve uma certa resistência por parte dos alunos em respondê-los, pela demora, pelo tamanho. Então, para continuar sendo viável, foi reduzido o número de questões, o número de análises também, nesse formulário. Tiveram que ser retiradas 2 questões da capacidade interpretativa deles, ou seja, ficou apenas uma questão para medir essa capacidade, sendo uma questão de nível intermediário, que logo veremos mais pela frente com o detalhamento desse formulário. Aqui está o formulário que foi repassado para os alunos responderem. Nessa primeira foto, à esquerda, podemos ver uma breve introdução. Ao meio, podemos ver perguntas que foram feitas tanto para calouros quanto para veteranos, sobre quais eram os seus planos sobre desistência, sobre reprovações, e também perguntando o que eles eram, calouros ou veteranos. Já nessa terceira foto, já eram questões destinadas exclusivamente aos veteranos, por eles já terem um histórico na faculdade, possivelmente de reprovações, de desistências, foram avaliados apenas eles. Quando era um calouro, ele já ia direto para essa última foto que está colocada aqui no slide. Já enquanto veterano, além dele responder aquelas questões, ele respondia também essas outras questões contidas aqui no meio, onde falava sobre as reprovações de cadeiras de ciclo básico e também de cadeiras do ciclo específico. Por último, todos eles respondiam uma questão de conhecimentos gerais da prova do ENAD 2021, onde eles liam a questão e nós avaliamos o poder interpretativo dos mesmos, com base em uma questão de nível cognitivo de aprendizagem intermediário. Agora, os resultados foram estes. Observamos que, com a dificuldade de interpretação textual, os discentes nos mostraram baixos rendimentos nas avaliações. Esses baixos rendimentos também mostrou desistências pelos alunos. Aqui, como podemos ver, cerca de 12% dos calouros relatou uma possibilidade de desistência das matérias da prova que foi feita após receber um resultado com nota inferior a 4. Ou seja, esse baixo rendimento na prova gerou uma insegurança e também uma certa preocupação em relação à continuação da matéria, fazendo pensar em desistir antes mesmo de chegar à metade do semestre. Aos entrevistados, houveram poucas intenções de desistência. Como podemos ver também, tivemos um nível de resposta de veteranos calouros com a presença majoritária dos veteranos. Podemos perceber aqui 73% dos entrevistados eram veteranos, pois eles passam muito mais semestres no campus do que os ingressantes. Sobre as desistências, 8% deles pensaram em desistir, seja por não se identificar com o curso ou pelos baixos rendimentos que não esperavam. Entre os ingressantes que foram entrevistados, cerca de 87% deles descreveu chance de reprovar em disciplinas básicas, ou seja, disciplinas de semestre iniciais, pois eles estavam inseguros a respeito das suas notas, não sabiam se tinham tirado notas boas ou notas ruins e também não sabiam a respeito sobre a sua recuperação. Eles ficaram muito em dúvida sobre as suas reais chances de passar, nos mostrando que houve um baixo rendimento no ensino e também um baixo rendimento por parte dos alunos na hora de responder à avaliação.
Entre os veteranos que foram avaliados, uma grande taxa deles afirmou ter reprovado pelo menos uma matéria, que geralmente é nos semestres iniciais. Como podemos ver, teve uma taxa também bastante de veteranos que nunca reprovou. Uma boa taxa, um bom sinal. Porém, podemos analisar também que uma grande taxa deles, a maior na verdade, reprovou em pelo menos 2 semestres. E como podemos ver aqui nesse segundo gráfico, os semestres mais reprovados foram o primeiro e o segundo semestre. Porém, com o passar da graduação, percebemos que a acentuação dessas reprovações é diminuída, nos mostrando uma melhora da capacidade cognitiva. Cálculo 1, Química Geral, Álgebra Linear e Física 1 constaram como as disciplinas mais reprovadas, o que nos mostra a veracidade do segundo gráfico anterior, os dois gráficos, pois essas disciplinas são disciplinas de semestre inicial, primeiro e segundo semestre. E essas matérias foram as mais reprovadas daquele campus. Ou seja, como podemos ver nesse primeiro gráfico, 41% das matérias básicas reprovadas foram elas: Cálculo 1, Química Geral, Física 1 e Álgebra Linear. E entre as disciplinas que foram reprovadas 2 ou mais vezes pelos veteranos, 77% delas eram uma dessas 4. Por último, nós tivemos a questão do poder interpretativo dos discentes, onde foi avaliado a capacidade interpretativa deles, o que pode nos mostrar uma resposta, um norte sobre o motivo das reprovações dos alunos nos primeiros semestres e também sobre o motivo dessas aprovações diminuírem ao longo da graduação. Aqui está a questão, o texto dela está aqui à esquerda, e à direita aqui temos as alternativas também, junto com as afirmações que foram feitas. Essa é uma questão de nível intermediário, onde o aluno lia a questão e também tinha que interpretar o que estava pedindo, a informação que foi repassada a ele. Como resultado dessa questão, nós tivemos esse gráfico. Cerca de 43,6% dos alunos entrevistados acertaram ela. Não é um número ruim, porém, ela é uma questão de nível intermediário, ou seja, mais de 50% dos alunos do campus erraram essa questão. O que pode nos mostrar que houve falhas no processo avaliativo, no processo interpretativo, que pode ser relacionado novamente com a alta taxa de reprovação nas disciplinas de semestre iniciais, como primeiro, segundo, terceiro e quarto. Por isso, é necessário essa análise e também a inclusão de ações reparatórias para melhorar esse índice, o que reflete em reprovações menos acentuadas, com desempenho melhor, e com isso, na prova do ENAD, o curso citado, o curso que o aluno faz e a instituição receberão uma nota maior, em virtude do maior aprendizado visto do aluno. Por isso, são importantes ações reparatórias, como métodos de aprendizagem com resolução de questões em maneira repetitiva, várias questões para o aluno responder, métodos de aprendizagem em células, métodos de aprendizagem mista e vários outros métodos que auxiliam os alunos nessa jornada acadêmica, pois elas serão os auxiliares desses alunos ao longo de sua graduação. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a realização deste projeto e também para confeccionar este slide. Vamos aqui as referências. E bom, eu quero agradecer pela atenção que me foi dada até esse exato momento.